Olá, galera! Nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre o que são as cônicas. Você já ouviu falar nesse termo? Cônicas. Bom, talvez vocês ainda não tenham escutado a palavra cônicas, mas eu tenho certeza que algumas delas vocês já conhecem. Por exemplo, essa primeira que está ali, a parábola. Nós estudamos bastante a parábola desde o nono ano do ensino fundamental. E vocês já veem, né, a parábola por aí, por mais vezes. A outra cônica que eu tenho certeza que vocês conhecem é a circunferência. Olha bem, essa daí, ó, já faz tempo que vocês estudam, né? E hoje nós vamos falar sobre duas outras cônicas, que é a elipse e a hipérbole. Todas as cônicas, inclusive as cônicas que vocês já conhecem, e a elipse e a hipérbole, que na verdade eu vou apresentar hoje para vocês uma delas, elas são obtidas a partir do corte de um cone, ou seja, a hipérbole, né, eu preciso de 2 cones, mas para as outras apenas um cone. Se a gente passar uma folha cortando o cone, de acordo com a posição que a gente vai passando esse plano, né, que eu estou aqui chamando de folha, cortando esse cone, nós temos cônicas diferentes. Por isso o nome cônica, é porque elas se originam de um cone, né, do corte transversal de um cone. Então, olha bem, na parábola, a gente vem com esse plano cortando paralelamente a geratriz do cone. O que é geratriz do cone? Olha bem, geratriz do cone é essa linha aqui, ó, onde o cone é gerado. Percebam que o plano da parábola, ele corta, ó, paralelamente a essa geratriz. E aí vamos gerar parábolas no cone. Sempre que eu passar seções cortando o cone nesse formato, eu tenho a parábola. Bom, e a circunferência? A circunferência, quando eu pego um mesmo plano, eu vou fazer um corte no cone, só que agora paralelo à sua base. Olha bem, esse plano, ele é paralelo à base do cone. Estão vendo aqui? Bom, aí eu terei circunferências de tamanhos diferentes, né? De acordo com o que eu for cortando esse cone, mas sempre circunferências. Bom, e a elipse? A elipse é quando eu venho com esse cone, com esse plano, fazendo um corte transversal, mas nesse corte, ele não está paralelo a nada, né? Então, eu faço um corte transversal em um dos cones, atravessando todo o cone, mas ele não é paralelo nem à geratriz, nem à sua base. E aí eu vou gerar uma cônica, ó, parecido com esse formato, que é um formato mais oval, que na matemática, né, nós chamamos de formato elíptico. E a hipérbole? A hipérbole é quando eu venho com esse cone com esse plano perpendicular à sua base. Perpendicular é o que mesmo, galera? Quando ele forma um ângulo de 90 graus com a sua base, né? Então, sempre que eu fizer um corte nesse cone duplo, gerarão, então, duas hipérboles. Parecem duas parábolas, né? Exatamente iguais, uma de costas para a outra, vamos dizer assim. Beleza? Deu para entender rapidamente o que são as cônicas? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre elas. Olha, a gente pensa assim, ah, mas isso é tão abstrato, né? Tá lá no meio de um cone, para que eu vou ficar cortando um cone? Bom, as cônicas estão mais por aí do que a gente imagina. Quando você corta uma melancia ao meio, faz uma seção transversal numa melancia, o que você tem ali é uma elipse. Quando você acende um abajur, aquelas duas seções cônicas que aparecem ali, né, como na imagem, são hipérboles, né, porque elas são semelhantes, né? Então, a gente está gerando ali hipérboles. A gente pode falar também que tem uma parábola no farol de um automóvel, né? O próprio farol, ele tem um formato parabólico. Olha, mais do que você imagina, as cônicas estão presentes no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente pensa que é só a circunferência, mas não. Todas as outras cônicas também estão presentes no nosso dia a dia. E claro, não poderia deixar de falar dele, de Oscar Niemeyer. As cônicas estão presentes na arquitetura. E o nosso grande Oscar Niemeyer, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, ele era um apaixonado pelas cônicas e pelas curvas. Essa frase é dele, que diz assim: não é um ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e flexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país,
no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein, o universo criado pelo nosso próprio Deus, né, gente? É esse universo lindo e repleto de linhas curvas, né, que nós podemos encontrar. Então, as cônicas estão aí no universo, na arquitetura, nas paisagens. Niemeyer brincou com as cônicas. Olha bem, esse é o croquis da Catedral de Brasília. Niemeyer, acho que você já sabe, né? Mas é o arquiteto que projetou a cidade de Brasília. E ele aqui, ó, ele brinca com as hipérboles. Essa é a Catedral de Brasília em construção e olha que lindo, né? Esse encontro ali de várias hipérboles. A antena parabólica tem esse nome porque é uma parábola, né? E para captar sinal, ela joga todos os sinais ao foco da parábola, e isso fica muito melhor para captar o sinal. Assim como o sistema de energia solar, que é também formado por parábolas. Os dirigíveis, os antigos dirigíveis, né? E até hoje, se olharmos o formato dos aviões, são assim, né? São elípticos. Bom, tá aqui um dirigível atual, né? Uma elipse. Então, hoje é sobre elas que nós falaremos, sobre as elipses. Elas serão o foco da nossa conversa da aula de hoje. Bom, como eu falei, né, inspirada aí em Niemeyer, tem uma frase de Galileu Galilei que diz assim: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E é assim que eu acredito. As cônicas estão no universo e nós apenas utilizamos desse conhecimento para compreender a matemática, né? Para compreender esse Deus perfeito e criador, apaixonado por curvas, por matemática e por cônicas. E é por isso que as elipses são uma representação dessa frase anterior. Você sabia que as órbitas da Terra são elípticas? Ou seja, essa forma matemática curiosa, né? As leis de Kepler, que vocês já estudaram, elas só se tornaram possíveis a partir dos estudos de cônicas realizadas por Apolônio. Olha que interessante. Bom, o que são essas elipses, né? Que é essa representação dessa matemática com a qual Deus escreveu o universo. A elipse tem esse formato, vamos dizer assim, mais oval. Bom, dá para a gente pensar que foi uma circunferência achatada. Mas quando nós pensamos nessa ideia, né, de circunferência achatada, nós entendemos que toda circunferência tem um diâmetro. A elipse também, ela tem os eixos, né, que a dividem, só que aqui vão ser de tamanhos diferentes, vamos dizer assim. Na elipse, ao invés de estarmos focados pensando em um único centro, nós temos dois focos. E é a partir desses dois focos que se constrói a elipse. Bom, como assim, Pro? Nós temos então uma distância A até a linha, né, que é a elipse, e uma outra distância B, também até essa linha. Essa distância, ela é exatamente igual em toda a elipse, ou seja, A mais B é exatamente igual a C mais D, tá? E com isso nós geramos uma elipse. A elipse se origina a partir dos seus focos. Vamos entender melhor isso? E para que você possa entender um pouquinho melhor o que é uma elipse, nós vamos construí-la juntos. Olha bem, eu escolhi dois focos. Percebam que eu colei o barbante aqui nesses dois focos. Olha a ideia do A e B, pessoal. Eu tenho aqui, ó, essa distância A e essa distância B. De acordo com que eu vou movimentando essa linha, ó, a distância A e B, ela vai mudando. Mas o barbante, ele não muda de tamanho, olha. Eu continuo desenhando a elipse. Percebam que interessante? Então, olha bem, essa é a ideia do que as distâncias são iguais. Ó, esse é A e esse é B. Quando ele vem para cá, ó, o barbante continua do mesmo tamanho. A aumentou e B aumentou, mas A mais B será sempre do mesmo tamanho. É essa a ideia do que é uma elipse. E sabe o que eu quero mostrar para vocês? A diferença de uma elipse para uma circunferência. Percebam que para desenhar a elipse eu escolhi dois focos. Coloquei a caneta nesse barbante, que precisa estar um pouquinho frouxo, né? E ó, fui desenhando essa elipse. Agora, para desenhar uma circunferência, o que eu faria? Ó, eu escolho apenas um centro. Eu posso dizer, gente, e matematicamente isso está correto, que uma circunferência é uma elipse onde o foco 1 e o foco 2 se coincidem. Porque, ó, eu marco aqui um foco, ó,
vamos dizer, foco 1 e foco 2, no mesmo lugar, tá? E aí agora eu venho, ó, a mesma ideia, né? Só que agora eu escolho um único tamanho e vou desenhar essa circunferência, ó. O Durex resolveu soltar logo na hora, pessoal. Ficou quase perfeita a circunferência, né? Então essa é a ideia, pessoal. Circunferência é um conjunto de pontos equidistantes a um único centro. A elipse, lembrem, ela tem sempre dois focos, né? E aí a distância é sempre igual dos pontos, a soma das distâncias, né? A esses focos é sempre constante. Beleza? Deu para entender o que é isso? Agora que nós já entendemos melhor o que são as elipses, vamos entender a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. A primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol, elas são elipses. E uma coisa interessante é que o Sol está em um dos focos dessa elipse, ou seja, antes, quando nós pensávamos que eram circunferências, a ideia é que o Sol estava exatamente no centro e a Terra, né, girando em torno do Sol, como uma circunferência perfeita. Quando nós entendemos que o Sol ocupa um dos focos, nós percebemos que em alguns momentos os planetas estão mais perto e em outros mais distantes do Sol. E isso faz diferença, por exemplo, nas estações do ano, no solstício, no equinócio, que são esses fenômenos da natureza. Gente, é muito perfeito esse nosso Deus, criador desse universo, né? Bom, e a definição matemática do que é uma elipse? A elipse é um conjunto de pontos, né? Então, eu tenho os pontos do plano x, y, né? Tais que a soma das distâncias até os focos F1 e F2, lembra do A e B que eu mostrei lá para vocês? Ela é sempre constante. Essa é a mesma ideia do barbantinho que eu mostrei para vocês, viram? Ou seja, eu sempre terei a mesma distância, porque se vocês perceberam no desenho que eu fiz, o barbante ele não mudava de tamanho, só ia mudando a posição, né? Mas A mais B vai ser sempre o mesmo valor. Pode mudar o valor de A e de B, mas A mais B será sempre o mesmo. E para finalizar essa nossa aula, eu gostaria de deixar essa frase de um cientista cristão chamado Ard Lois, que diz que na estrutura matemática do universo eu vejo algo que parece ter sido elaborado com grande beleza. E aqui eu acrescentaria a palavra perfeição, com beleza e perfeição. As órbitas são elípticas e não é à toa, né? E como Ard Lois disse, para mim isso aponta para um criador ou sustentador por trás das leis do universo.